Bom, nesse vídeo eu quero passar uma mensagem para todos os conservadores brasileiros. Entendam isso aqui, porque aqui está a estratégia, tá? Para que a gente possa criar um movimento conservador sólido e poderoso. Poderoso no Brasil. Entenda uma coisa. Se você é conservador, você já deve ter escutado o grande e meu mestre, professor Olavo de Carvalho. Já deve ter escutado ele. E o professor Olavo de Carvalho, ele sempre dizia que o comunismo é forte porque é um movimento mundial. O comunismo é global. Ele está em todo lugar do mundo. E dois, o comunismo é forte porque o grande, Antônio Gramsci, grande para os comunistas, é claro, acertou a mão na estratégia, Ou seja, comunistas, vamos deixar de pegar em armas, vamos deixar de fazer essa militância armada e vamos começar a dominar as bases da sociedade, que é o sistema educacional. Era basicamente aonde as pessoas passavam mais tempo. Você ia para a escola quando era jovem, basicamente passava anos e anos e anos, passando por todas aquelas séries, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, depois sexta, sétima, oitava série, e ia basicamente depois para os anos no ensino médio, e depois você ia para o ensino superior. Então você passava anos estudando, nesses meios estatais, e particulares também, mas a maioria passa nos meios estatais, nas escolas estaduais, municipais, e nas faculdades e universidades, que basicamente são bancadas pelo Estado. E ali você tinha toda aquela formação, que era completamente baseada no marxismo. Até porque os professores acabaram se tornando marxistas sem perceber. Alguns sabem que são, outros não sabem de nada, apenas seguiram a manada. Você também tem os alunos que foram formados por esses professores e acabaram se tornando marxistas. Então, de uma certa forma, você tem um meio de formação extremamente marxistas, que são as universidades, as faculdades e as escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Aconteceu que, nessa época, você tinha uma concentração da informação na faculdade. E, logicamente, você também tinha meio que você passava esses anos nessas instituições de ensino, porque você precisava estudar para depois arranjar um emprego. Era normal. Então o indivíduo ele já passava ali anos e anos e anos absorvendo todas aquelas informações, todas aquelas ideologias marxistas embutidas, ali, e ele saía dali marxista. Não tinha jeito. Muitos saíram dali marxista. Pode ter, sempre tem as exceções, mas a grande maioria, a regra, saía dali marxista. Essas pessoas passaram a militar, de uma certa forma, extremamente ativa para a esquerda. Essas pessoas nutrem a esquerda brasileira. Porque eles são formados com essas ideias marxistas que, de uma certa forma, casa perfeitamente com a esquerda. A esquerda ela é marxista. E acontece que a nossa estratégia, a estratégia do conservadorismo, não pode agora focar essas universidades, essas escolas, as faculdades. Não é essa a ideia. A estratégia de Antônio Gramsci funcionou, mas já é uma estratégia obsoleta. A estratégia agora que o conservadorismo pode fazer, que é prática, que está ao alcance dele, é a dominação da internet. As pessoas passam muito tempo na internet. Mais tempo elas passam na internet do que nas escolas, do que nas faculdades. Elas passam muito mais tempo na internet. O que o conservadorismo deve fazer é produzir conteúdo digital em massa. Cada conservador pegar seus celulares, pegar suas câmeras e começar a denunciar todas essas palhaçadas, todas essas ideias fracas e mal fundamentadas
que são marxistas. Quando os conservadores, eles em massa, começarem a comunicar toda a ideia que rodeia, né, o conservadorismo, todas as ideias que formam o conservadorismo, e de uma certa forma ele vai começar a influenciar grande parte das pessoas, e ele vai começar a dar perguntas para essas pessoas que já foram formadas com essas ideias marxistas, porque as pessoas precisam questionar essas ideias. Mas ela não tem o contraponto. Elas precisam do contraponto. E é isso que você, conservador, precisa dar a elas, o contraponto. Então, para que isso aconteça, os conservadores precisam começar a falar, produzir conteúdo digital em larga escala. Produzir e produzir muito. A partir do momento que cada um começar a produção de conteúdo nesse sentido, ele vai começar a gerar perguntas nessas pessoas que têm uma base marxista, que basicamente não é uma coisa que ela tem consciência. É certo que algumas têm consciência, eu sou marxista, mas a maioria delas não tem. Se tornaram marxistas sem saber. Exatamente porque não tiveram contraponto, e se tiveram, talvez tiveram um contraponto fraco, que não insistiu muito nessa probabilidade de fazer essa pessoa pensar. Entende? Então, o caminho agora para o conservadorismo brasileiro é dominar a internet, produzir conteúdo em larga escala. Cada conservador começar a produzir conteúdo. Dessa forma, com a internet cheia de conteúdo conservador, você de uma certa forma vai ter uma blitzkrieg, né? Trazendo meio que aquela estratégia de guerra alemã, você vai ter uma blitzkrieg, né, conservadora, atuante na internet e fazendo as pessoas deixar essas ideias idiotas, marxistas, essas ideias que não prestam, essas ideias que levam sociedades à ruína, essas ideias que de uma certa forma só promovem ditadores para, de uma certa forma, aonde ele detém toda a riqueza que o Estado possui, né? E o povo, ele fica na absoluta miséria. Isso é o comunismo. Isso é o comunismo. O comunismo é um projeto de poder em si. O comunismo é um conjunto de ideias que leva um tirano a deter o poder e a riqueza, enquanto aqueles que estão abaixo de seu poder ficam na miséria. Não há nada para eles. Isso é o comunismo. O comunismo é uma burrice, o comunismo é uma tolice. Qualquer pessoa que abraça o comunismo está dando um abraço no diabo. Você está entendendo? Então, conservadores, entendam. Comecem a produzir conteúdo. Abrem a boca. Falem. Que aí vocês vão dar uma chance dessa galera esquerdista e comunista pensar. E isso vai fazer a diferença. E isso vai fazer a diferença. Dessa forma, a gente, de uma certa forma, caminha para meio que uma salvação da própria sociedade. Porque se a sociedade continuar nessa linha de ideais marxistas, a gente vai se ferrar. E vai se ferrar bonito. Porque não há nada de bom aí. É só degeneração. E isso precisa acabar.